Fala galerinha do segundo ano. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de fluxos migratórios, tá bom? Inicialmente o Pet ele vai trazer aqui pra gente esse texto do site exame.com e nesse vídeo a gente também vai estar fazendo a correção das atividades da semana 4 do PET 4. Então fica aí com a gente e vamos dar início. México afirma que reduziu em 56% o fluxo migratório para os Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump ameaça aplicar sanções ao México caso a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos não diminua. Aí a gente vê aqui essa imagem e a legenda. Imigrantes. Os Estados Unidos ameaçam rever acordos comerciais caso o México não adote medidas para conter a imigração. Ok? O fluxo migratório de imigrantes sem documentos para os Estados Unidos, principalmente oriundos da América Central, foi reduzido em 56% desde maio, disse o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard. O diplomata viajará a Washington para rever acordos sobre a questão depois das ameaças do presidente Donald Trump de impor tarifas se esse problema não fosse resolvido. O México seguirá essa estratégia. Não espera uma ameaça tarifária porque há uma redução da migração de 56%. Pedimos ao governo dos Estados Unidos que apoie a estratégia do México, disse Ebrard na coletiva matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador. E aí vem esse segundo texto aqui, ó. O número de imigrantes nos Estados Unidos, tá certo? Do site Brasil Escola. Vamos lá. O número de imigrantes nos Estados Unidos. O número de imigrantes nos Estados Unidos é considerado alto. Cerca de 10% da população do país é composta por imigrantes. Estados Unidos é um dos países de atração de imigrantes no mundo. Recentemente, o país vem recebendo um elevado número de imigrantes, um dos maiores da história. O fluxo migratório tem levado a nação a uma transformação estrutural, populacional e social de grande proporção. Para se ter uma noção do que está acontecendo nos Estados Unidos, é como se a cada 5 anos emergisse no país uma cidade com a população equivalente ao Rio de Janeiro. De acordo com estimativas, o número de imigrantes, legais e ilegais, que vivem nos Estados Unidos é de aproximadamente 28 milhões de pessoas. Em 1930, essa parcela da população era 3 vezes menor. O Centro de Estudos de Imigração divulgou dados acerca do número de imigrantes nos Estados Unidos, que afirmaram que, por ano, cerca de 1,2 milhão de pessoas chegam ao território norte-americano. Hoje, cerca de 10% da população do país é imigrante, número elevado, tendo em vista que a última vez que tal fato ocorreu foi no início do século XX, poucas décadas antes da Segunda Guerra Mundial. As principais áreas de repulsão, países de origem dos imigrantes, são o México, com aproximadamente 7,8 milhões de imigrantes que vivem nos Estados Unidos, além de China, Taiwan, Hong Kong, com 1,3 milhão, Filipinas, com 1,2 milhão e Índia, com 1 milhão de imigrantes. Atualmente, a realidade dos imigrantes nos Estados Unidos não é tão diferente da encontrada entre os anos de 1870 e 1910, quando o país recebeu cerca de 20 milhões de pessoas. Na década de 70, metade dos imigrantes vivia abaixo da linha da pobreza. Atualmente, aproximadamente 30% dos imigrantes não possuem sequer o segundo grau. O número de imigrantes que habitam o país, atualmente, 28 milhões, é recorde. Desde 1970, esse número triplicou. Ok? Agora vamos dar início aqui à correção das atividades do segundo ano, ok? Da semana 4 do PET 4. Políticas imigratórias e o mundo do trabalho. Inicialmente o PET ele vai trazer essa conceituação aqui, tá bom? Sobre imigração, emigração, migração, racismo, xenofobia e fluxo migratório, ok? Vamos lá. Entender um pouco sobre as políticas imigratórias na Europa e nos Estados Unidos e as consequências, dessas políticas no mundo do trabalho. Primeiro, a conceituação de imigração.
consiste no movimento de entrada de estrangeiros em um país ou região. Esse movimento pode ser temporário ou permanente. Emigração consiste no movimento de saída de pessoas de um país ou região. Também pode ser temporário ou permanente. Migração é o deslocamento populacional de um lugar para o outro e abarca os conceitos de imigração e emigração. Tá certo? Aqui tá errado aqui na digitação aqui do PET, tá? Imigração, mas deveria ser emigração. Racismo é o preconceito ou discriminação baseada em diferenças biológicas entre os povos. Xenofobia consiste no medo ou aversão em relação aos estrangeiros. E fluxo migratório consiste no movimento de entrada, imigração e saída de pessoas, emigração, de um determinado país. Ok? Vamos lá. Inicialmente aqui o PET ele vai trazer esses dois textos, né? O México afirma que reduziu 56% o fluxo migratório para os Estados Unidos e o texto, o número de imigrantes nos Estados Unidos. Esses dois textos que a gente já fez a leitura aqui nesse vídeo, ok? E ele também vai trazer esse vídeo aqui, ó, fluxos migratórios, tá bom? Que vai estar disponível aí no formulário, descendo mais um pouco abaixo, você vai encontrar ele aí. Peço que vocês o assistam também para um melhor aprofundamento nesse tema, ok? Então vem as atividades. Leia o texto abaixo. O capitalismo financeiro fragiliza as relações de trabalho no mundo. Empresários lucram mais com o capital especulativo e investem cada vez menos no capital produtivo. A consequência é o aumento das desigualdades entre incluídos e excluídos. A globalização nas últimas décadas promoveu fortes interligações econômicas e culturais e trouxe consequências como o aumento das desigualdades e das crises econômicas. A riqueza está concentrada nas mãos de pequenos grupos, cada vez menores e mais ricos, e que multiplicam o capital, na maior parte sem estabelecer relações de emprego no mundo do trabalho produtivo. Essa situação traz polarizações sociais, culturais, conflitos, perseguições políticas e religiosas, guerras, xenofobia, racismo e a intensificação de crises políticas, econômicas e sociais. Nesse contexto, observamos que os fluxos migratórios revelam a tensão em que o mundo vive, pois a crise econômica afetou os Estados Unidos e a Europa nos últimos anos, e uma das reações dos países foi conter o fluxo migratório com legislações mais rígidas. Os imigrantes internacionais buscam regiões menos afetadas da atual crise, em busca de melhores condições, e encontram uma crise internacional que afeta também os países desenvolvidos, e parte da população enxerga os estrangeiros com medo, intolerância e desconfiança, que muitas vezes se transformam em práticas racistas, violentas, de ódio, perseguição e manifestações que exigem legislações de imigração específicas que afetam os direitos humanos. O 11 de setembro de 2001 é um marco histórico que fundamentou o desrespeito aos direitos humanos básicos. O mundo convive com prisões de imigrantes, as instalações de escutas telefônicas, a espionagem via internet contra pessoas, instituições e governos. A crise norte-americana mostrou a fragilidade que o mundo vive diante do capitalismo financeiro, além das propostas do neoliberalismo não conseguirem dar saída para a crise mundial que afetam os países desenvolvidos e não desenvolvidos, e agrava questões estruturais em todo o mundo. O mundo desenvolvido ergue muros, propõe isolamentos e leis severas de imigração. A fronteira do México com os Estados Unidos reflete muito dessa tensão internacional. Desde o momento da queda do Muro de Berlim, há uma política de integração, interligação e expansão do capital, com o agravamento das crises estruturais do mundo.
os países passam atualmente por políticas de erguimentos de muros, pois o capitalismo financeiro quer explorar uma parte da sociedade, devido à sua expansão e menor dependência do sistema produtivo e do mundo do trabalho. Ok, turma? Agora a questão 1 aqui, ó. Após a leitura do texto, responda. Quais são as motivações da imigração? O que vocês podem estar respondendo aí? Segundo o texto, os imigrantes internacionais buscam regiões menos afetadas da atual crise, em busca de melhores condições, e encontram uma crise internacional que afeta também os países desenvolvidos, e parte da população enxerga os estrangeiros com medo, intolerância e desconfiança, que muitas vezes se transformam em práticas racistas, violentas, de ódio, perseguição e manifestações que exigem legislações de imigração específicas que afetam os direitos humanos. Então, o que motiva, o processo de imigração? Geralmente, a busca, de locais onde se possa trabalhar, locais onde pode oferecer para o trabalhador melhores condições, de vida, a busca, de um local que esteja menos afetado pela crise, um local que possa oferecer melhores condições de trabalho, e de vida ao cidadão que está fazendo esse processo de emigração para um processo de imigração, ok? A questão 2. O que revelam os fluxos migratórios no contexto atual? O que vocês podem estar respondendo aí? Segundo o texto, revelam a tensão que o mundo vive, pois a crise econômica afetou os Estados Unidos e a Europa nos últimos anos. E uma das reações dos países foi conter o fluxo migratório com legislações mais rígidas. Aí aqui, para complementar a resposta, vale ressaltar que essa tensão citada no texto é decorrente da fragilização do mundo de trabalho, em consequência da prática do capitalismo financeiro. Empresários que praticam capitalismo financeiro lucram mais com o capital especulativo e investem cada vez menos no capital produtivo. A consequência disso é o aumento das desigualdades entre incluídos e excluídos. A globalização nas últimas décadas promoveu fortes interligações econômicas e culturais e trouxe consequências, como o aumento das desigualdades e das crises econômicas. A riqueza está concentrada nas mãos de pequenos grupos, cada vez menores e mais ricos, e que multiplicam o capital na maior parte das vezes sem estabelecer relações de emprego no mundo do trabalho produtivo. Essa situação traz polarizações sociais, culturais, conflitos, perseguições políticas e religiosas, guerras, xenofobia, racismo e a intensificação de crises políticas, econômicas e sociais. Ok? Aqui a questão 3. Qual a relação entre o capitalismo financeiro e o fluxo migratório? Essa é uma questão aqui de sentido mais amplo, mais profundo. Então, a resposta de vocês aí, ela tem que ser um pouco mais complementada, tá bom? O que vocês poderiam estar respondendo aí? Uma base aqui do que vocês podem montar sua resposta. As consequências geradas pela prática do capitalismo financeiro, dentre as quais destacam-se a maior geração de lucros aos empresários com capital especulativo e menor investimento no capital produtivo, que gera o aumento das desigualdades sociais, crises econômicas, alargamento das polarizações entre classes, culturas, além de influenciar diretamente na eclosão, adição e desenvolvimento de conflitos, perseguições políticas e religiosas, guerras, xenofobia, racismo e a intensificação de crises políticas e econômicas e sociais, ou seja, as consequências geradas pela prática do capitalismo financeiro, influenciam diretamente no crescimento de fluxos migratórios, ok? E o crescimento desses fluxos migratórios, o que a gente pode dizer sobre eles? Que são onde imigrantes internacionais saem em busca de melhores condições em regiões menos afetadas pela crise, e nesse processo encontram uma crise internacional que afeta também os países desenvolvidos, que por sua vez são combatidos socialmente e politicamente. Como eles são combatidos socialmente? Por parte da população desses países,
enxerga esses estrangeiros com medo, com intolerância, desconfiança, que muitas vezes, né, essas perspectivas aí se transformam em práticas racistas, violentas, de ódio, perseguição e manifestações. E como que eles são combatidos politicamente? Com a criação de legislações de imigração específicas que afetam os direitos humanos, ok? As consequências geradas pela prática do capitalismo financeiro, elas influenciam diretamente no crescimento de fluxos migratórios, que, por sua vez, são combatidos socialmente e politicamente, ok? O erguimento de muros, como o da fronteira entre o México e os Estados Unidos, reflete muito dessa tensão internacional, onde o mundo desenvolvido propõe isolamentos e leis severas de imigração. Desde o momento da queda do Muro de Berlim, há uma política de integração, interligação e expansão do capital. Com o agravamento das crises estruturais no mundo, os países passam atualmente por políticas de erguimentos de muros, pois o capitalismo financeiro quer explorar uma parte da sociedade, devido à sua expansão e menor dependência do sistema produtivo e do mundo do trabalho. Ok? E na questão 4 aqui, ó, o que buscam os imigrantes internacionais? Essa questão 4, se vocês forem reparar, a ideia dela é praticamente a mesma da questão 1, ok? Então o PET, assim, ele está meio repetitivo nesse ponto. Mas o que vocês podem estar respondendo aí para complementar um pouco mais essa questão? O processo de migração internacional pode ser desencadeado por diversos fatores, em consequência de desastres ambientais, guerras, perseguições políticas, étnicas ou culturais, causas relacionadas a estudos em busca do trabalho e melhores condições de vida, entre outros. O principal motivo para esses fluxos migratórios internacionais é o econômico, no qual as pessoas deixam seu país de origem visando a obtenção de emprego e melhores perspectivas de vida em outras nações. Ok? E o que vocês podem estar respondendo aí com base no que já foi trabalhado até agora, né? Nesse vídeo aqui, nessa correção de atividade. Conforme já citado o segundo texto, né? E também na questão 1, os imigrantes internacionais buscam regiões menos afetadas da atual crise, em busca de melhores condições e, nesse processo, encontram uma crise internacional, que afeta também os países desenvolvidos aos quais migraram. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês. E agora estamos finalizando, né, mais essa edição do PET. Ainda não sabemos se vai ter uma nova edição do PET, mas se tiver, pode contar com a gente aí na correção e nesse processo aí das teleaulas, ok? Tamo junto, obrigado e até a próxima. Grande abraço.